Imagine um império que durou mais de 1000 anos, dominando vastas terras, de um lado ao outro do continente europeu, do norte da África até o Oriente Médio. Esse império, o Império Romano, viu a ascensão e queda de dinastias, a expansão de sua cultura e a construção de legados grandiosos, como as estradas que ainda usamos hoje. Mas, como todo império, o de Roma também teve seu fim. No auge de sua grandeza, ninguém imaginava que ele desmoronaria. Mas o que causou a queda de um império tão poderoso? Hoje, vamos explorar as principais razões para a queda do Império Romano. E eu vou revelar algo que você não esperava no final desta jornada. Fique atento, porque o último motivo é, sem dúvida, o mais poderoso e talvez o mais surpreendente de todos. Mas antes de chegar lá, vamos dar os primeiros passos na análise das causas dessa decadência que não ocorreu da noite para o dia, mas sim, foi um processo gradual e repleto de elementos complexos. Uma das primeiras razões que podemos apontar foi a instabilidade política. Durante os séculos de domínio romano, a estrutura política era essencialmente centralizada em uma única figura, o imperador. No entanto, com o tempo, essa estabilidade começou a ruir. Uma sucessão de imperadores fracos, corruptos ou ineficazes comprometeu a capacidade de tomar decisões firmes, e as disputas internas se tornaram cada vez mais frequentes. Roma não era mais governada por imperadores com a mesma autoridade de antes. Em vez disso, as facções internas começaram a lutar pelo poder, o que causava constantes mudanças no comando. Essas trocas turbulentas desestabilizavam a administração e enfraqueciam a confiança das legiões e da população em seu governo. É importante destacar que, ao longo do Império Romano, o poder político foi cada vez mais disputado por generais ambiciosos, e isso levou a uma série de golpes de Estado e usurpação de imperadores, o que resultava em um ambiente instável e caótico. Esse cenário político instável se misturou com outra grande razão para a queda de Roma: a corrupção. A corrupção estava presente em todos os níveis do império, desde os governadores provinciais até os mais altos escalões de poder. A sede por riquezas pessoais e a busca incessante por privilégios tornaram os governantes romanos cada vez mais distantes das necessidades e preocupações do povo. Em vez de tomar decisões para o bem do império, muitos se concentravam em aumentar suas próprias fortunas e poder, o que gerou uma perda de confiança e apoio popular. Além disso, o Império Romano também enfrentava um problema crescente de desigualdade social. A elite romana, composta por patrícios e grandes proprietários de terras, tinha um controle quase absoluto sobre a economia e a política. Em contraste, os plebeus, que formavam a maior parte da população, viviam em condições precárias, sem acesso a recursos essenciais. Isso criou um descontentamento generalizado, com muitos buscando alternativas em movimentos rebeldes ou até mesmo em novos impérios e formas de governo. A desigualdade também se refletia nas disparidades econômicas. O Império Romano foi sustentado por um sistema de escravidão e trabalho forçado, o que possibilitava a expansão e manutenção das vastas propriedades. No entanto, à medida que o império crescia, a exploração das classes mais baixas e a sobrevivência com recursos escassos se tornaram insustentáveis. As tensões sociais começaram a se espalhar, criando um ambiente propício à revolta e ao enfraquecimento das bases do império. Mas as tensões internas e a instabilidade política e social não foram as únicas causas da queda de Roma. O império enfrentava um inimigo externo muito perigoso, que foi uma das maiores ameaças ao Império Romano: as invasões bárbaras. A partir do século IV, tribos germânicas como os visigodos, vândalos, ostrogodos e francos começaram a invadir as fronteiras do império, desafiando sua grandeza. Essas invasões eram um reflexo direto da crescente fraqueza das defesas romanas. Em vez de serem repelidos facilmente como antes, os romanos, com suas legiões já enfraquecidas e desorganizadas, lutavam cada vez mais para manter suas fronteiras. As tribos bárbaras não eram apenas inimigos militares, mas também populações em busca de uma vida melhor e mais segura, fugindo de seus próprios conflitos internos ou em busca de terras mais férteis.
Por mais que Roma tenha sido capaz de repelir alguns ataques, a pressão externa constante nos últimos séculos foi um fator crucial na desestabilização do império. Essas invasões bárbaras se intensificaram com o tempo e contribuíram diretamente para o colapso do Império Romano do Ocidente, que finalmente caiu em 476 d.C., quando o último imperador romano foi deposto por Odoacro, um líder germânico. Mas isso não significa que a queda de Roma tenha sido súbita ou absoluta. As causas dessa queda foram como peças de um quebra-cabeça, e a soma delas levou ao enfraquecimento gradual de um império outrora grandioso. Agora, antes de avançarmos para a próxima razão da queda do Império Romano, quero que você pense por um momento. Se essas razões fossem as únicas, seria possível evitar o colapso de Roma? Ou estava o Império condenado desde o início? Porém, o colapso do Império Romano trouxe uma série de consequências de longo prazo para o mundo ocidental. A queda do Império resultou na fragmentação da Europa em pequenos reinos bárbaros, e um período de insegurança e retrocesso cultural seguiu-se. A Idade das Trevas, que começou após a queda de Roma, foi marcada por um declínio na aprendizagem, comércio e estabilidade social. Embora as invasões bárbaras e a queda de Roma sejam vistas como um cataclismo histórico, elas também ajudaram a formar o cenário para o renascimento medieval e o futuro desenvolvimento de novas nações e culturas. Por fim, a queda do Império Romano nos ensina importantes lições sobre como a corrupção interna, as tensões sociais, as pressões econômicas e as ameaças externas podem se combinar de maneira fatal. O Império, que foi um dos maiores exemplos de sucesso e grandiosidade, não conseguiu sustentar sua própria força devido a uma série de falhas e desafios interconectados. À medida que suas instituições entraram em colapso, o Império deixou de ser capaz de se proteger de suas próprias fraquezas, levando ao seu fim. A queda de Roma não foi um evento único, mas sim o culminar de séculos de mudanças internas e externas. Um império que dominou o mundo antigo foi sucumbindo aos próprios erros e à inevitabilidade das mudanças do tempo. Agora, resta-nos refletir sobre o que podemos aprender com sua ascensão e queda. Será que estamos fazendo o suficiente para evitar que a história se repita? Só o futuro dirá. O fim do Império Romano do Ocidente marcou não apenas o fim de uma era, mas também o início de uma nova fase para o mundo, com o legado da Roma antiga sendo carregado adiante. Se você gostou deste mergulho na história, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu comentário abaixo sobre o que você acha que contribuiu mais para o colapso de Roma. Até a próxima!